Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, mais um programa super especial. Nós vamos acompanhar uma reportagem do Gustavo Valente e logo em seguida uma importante entrevista com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Bruno Dauaire, que já está aqui nos estúdios da CNT. Antes, vamos chamar essa reportagem do Gustavo Valente. Ele esteve em Duque de Caxias. Põe na tela. Mauro, eu vim até a Rua Ipiranga, no Parque Independência aqui. E, olha só, eu vou te falar, os moradores aqui estão às margens, mas não do Rio Ipiranga, né? Assim como foi Dom Pedro, estão às margens dos serviços públicos. E os serviços públicos não chegam aqui no local. Olha só a situação dessa rua, tá vendo? Completamente esquecida. Eu vou andando mais para cá e mostro que, olha, para tentar sair com o carro aqui, tem que improvisar, botar um entulho aqui, tentar melhorar a situação da rua. E eu vou conversar com a moradora Denise, que foi quem nos chamou. Ela está aqui, a gente ia andando aqui por Duque de Caxias, a moradora Denise nos parou, perguntou se a gente podia vir aqui até o Parque Independência, fazer uma matéria na Rua Ipiranga, e a gente veio. Estamos aqui no local. Denise, complicada a situação aqui do bairro, hein? Tá demais, e a gente aqui está sofrendo com isso, porque independente de tudo nós somos seres vivos, né? Estamos aqui para poder a melhoria, a gente pede ajuda dos governantes, ninguém vem, vereador, eu tive lá, me fizeram um chá de espera, falaram que tinham 77 pessoas aqui para poder, que os VACOLs estavam nos hospitais, e eu estava vivendo isso aqui com um bicho dentro de casa, saindo tapurus, e estava já demais. A senhora falou sobre o vereador, que foi até o local do vereador, tentar falar com o vereador. Qual é o vereador aqui do bairro, senhora? Falei com Carlinhos da Barreira. Cheguei ao gabinete dele e eu não consegui ao mesmo falar com o próprio. Eu falei com a secretária. Foi barrada no gabinete do Carlinhos da Barreira? Fui, não consegui falar com ele e toda vez que eu falava ou ligava, não adiantava. O Parque Independência inteiro está muito abandonado. A Rua Ipiranga é só mais uma do Parque Independência aqui que está totalmente detonado. E para ilustrar o problema, olha aí, tá vendo? O esgoto a céu aberto. E tem também moradores mais antigos aqui da rua, que inclusive separaram aqui o carnê do IPTU, a conta aqui que a prefeitura manda para o local, tá vendo? Ó, ó, IPTU pago aqui, olha só. Tá vendo, olha? Falei que só vou pagar agora quando eu tiver saneamento básico. Do contrário, eu não pago. Porque eu paguei para me ter saneamento, eu não tenho. Quando eu votei no Carlinho da Barreira, eu arrumei 100 votos para ele fazer a nossa rua. Para ele ficar incumbido. Deixa eu em voto para ele, eu cobro. Toda vez que eu encontro, eu cobro, porque eu não devo nada a ele. Eu arrumei 100 votos para ele fazer minha rua. E ele não fez. Olha aí, vereador Carlinhos da Barreira, a coisa tá feia pro senhor aqui na Rua Ipiranga, hein? A coisa tá feia pro senhor. É bom que o senhor fale com o prefeito, que venha aqui no local e que cumpra as promessas feitas na campanha anterior, porque os moradores aqui estão revoltados e abandonados. Eu fico com você aí no estúdio, Mauro. Boa, Gustavo. Eu não tenho amizade pessoal com o Carlinhos da Barreira, mas as informações que eu recebo lá de Duque de Caxias, que ele é um bom vereador, um vereador empenhado. Só que o prefeito, ele pede, o prefeito não atende, pede, o prefeito não atende. Eu não entendo qual é a do Washington Reis, né? O povão não quer saber disso, porque na campanha eleitoral o vereador esteve lá, prometeu, viu o povão reclamando ali. Há tempo, hein, ô Carlinhos? Bota uma barreira lá, se não der para botar um asfalto, e melhora a vida do povão, porque Caxias está precisando muito. Eu digo sempre aqui que existem duas Duque de Caxias. Uma midiática, que a gente vê na TV, nos comerciais da prefeitura, ouve da Rádio Tupi e várias outras emissoras, que mostra só coisa bonita. E existe essa Duque de Caxias que você está vendo aí. Triste demais, né, gente? Muito triste. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos conversar com o líder do governo na Assembleia, deputado Bruno Dauaire. Mas antes eu tenho uma mensagem para você. A Prefeitura de Nova Iguaçu está junto com você para garantir diversos serviços durante a pandemia. Tem ginástica online para todo mundo se mexer e cuidar da saúde,
tem site com atividades escolares que conquistou o maior número de alunos da Baixada e tem alimentação para os nossos estudantes municipais. Primeiro foram as cestas básicas e agora o cartão alimentação, para cada um escolher o que prefere. É uma cesta ou um cartão por aluno e não por família. Use os serviços oferecidos pela Prefeitura e continue se protegendo contra o coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão, use máscaras e álcool em gel fora de casa e não se esqueça, mantenha a distância de 2 metros das pessoas. Reabertura consciente, manter os cuidados é papel meu, seu, da Prefeitura, de todos nós. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. A partir de agora, você vai poder acompanhar uma entrevista, um bate-papo, que eu vou ter aqui com o deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno, muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui no Fala Baixada. Uma honra muito grande recebê-lo aqui, viu? Ô Mauro, o prazer é todo meu. A gente que acompanha, né, o senhor junto do seu programa realizando em prol da população, a gente se sente muito honrado pelo convite e eu quero aqui fazer aqui esse registro aos seus telespectadores que estão ao longo do estado inteiro, né? Embora o programa seja Fala Baixada, mas a gente sabe que lá na região norte e noroeste fluminense, esse programa também tem uma audiência muito grande. E eu queria agradecer e aproveitar que hoje é Dia Nacional da Saúde, que a gente possa aproveitar para fazer uma homenagem especial a todos esses profissionais da saúde que estão à frente do combate à pandemia do coronavírus, essa grave crise sanitária que atingiu o mundo, o Brasil e o estado do Rio de Janeiro. Então eu faço essa homenagem a todos vocês, profissionais da saúde. Boa, deputado. Faço minha e da nossa equipe do Fala Baixada também essa grande homenagem aos profissionais, todos os profissionais de saúde, do médico ao maqueiro, passando pela segurança, né? Exatamente. Todo mundo que trabalha na área da saúde, sendo homenageado hoje também aqui no nosso Fala Baixada. Boa lembrança, hein, deputado Bruno Dauaire? E para falar já que nós começamos a falar homenageando a saúde, no estado, não só dos profissionais que prestam serviço ao governo do estado, à Secretaria Estadual de Saúde, também em vários municípios, infelizmente, os profissionais de saúde vêm passando um sufoco gigantesco com salários atrasados. O senhor hoje é o líder do governo na Assembleia, exatamente no meio de uma pandemia institucional, né? Na Assembleia foram atingidos, mas não o Covid, foi essa confusão generalizada com relação à apreciação da Assembleia, que vai ter que apreciar, precisa apreciar, um pedido de impeachment do governador, do qual o senhor é o líder. Na questão da saúde, o senhor acha que esse novo secretário vai poder dar uma ajeitada, já está ajeitando? Qual é a sua opinião? Bom, na verdade, esta missão que a gente assume na Assembleia Legislativa do Estado, ela vem consequência da nossa liderança do PSC. Hoje eu sou líder do PSC na Assembleia Legislativa e pela falta de um líder do governo, a gente acabou assumindo de maneira, podemos dizer assim, informal, esta governabilidade que o governo tanto precisa, né? A gente tem um perfil, a gente transita muito bem em todas as áreas ideológicas, então é importante que a gente faça esse trabalho para dar governabilidade ao governo do Estado, que precisa ter um diálogo com a Alerj, e esse diálogo acabou sendo interrompido com umas mudanças recentes, e agora a gente retoma isso para dar a governabilidade necessária para o governo. Em relação à questão da saúde, né, tratando especialmente do Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que esta pandemia pegou a todos de surpresa, né? Eu acredito sim que o novo secretário de Saúde, e aqui eu quero deixar muito claro que nós não compactuamos com nada, né, nenhum ato de ilegalidade cometido por qualquer autoridade que seja. Nós somos parlamentares e estamos ali sim para fiscalizar e, quem sabe, julgar esses atos, né? Então nós não compactuamos com nenhum ato de corrupção, né? Mas eu acredito,
né, que o novo secretário de Saúde, que tem uma missão duríssima à frente, não só da pandemia, mas para gerar todo esse sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro, que é um sistema muito complexo, né? Eu acredito que ele tem o perfil necessário para poder tocar com muita tranquilidade e cautela esta secretaria. Há algumas ações, Mauro, que o secretário já tem tomado, são ações importantes. O senhor disse em relação aos funcionários, né? Ontem mesmo a gente estava votando na Assembleia Legislativa do Estado uma mensagem do governo que possibilita esse pagamento mais flexibilizado, mais direto a esses funcionários que trabalham nas organizações sociais, que são aí o grande objeto dessa reclamação toda da falta de salário. Então, assim, o governo tem se mostrado sensível a esse assunto. É óbvio que a gente precisa ainda consertar algumas coisas, inclusive na área da saúde, mas eu acho que o atual caminho é o caminho correto. Eu acho que o novo secretário de Saúde tem condições e conta, sim, com o apoio da Assembleia para poder tocar essa saúde tão complexa no Estado. Mas o governo tem dinheiro para pagar, para atualizar os salários dos funcionários? Eu acredito que sim. Eu acredito que a saúde é uma prioridade do governador Wilson Witzel, né? E justamente essa mensagem é para que a gente não fique na mão das organizações sociais ou de qualquer outra instituição que faça essa gestão desses recursos para não pagamento de salário. Deputado Dauari, o governador Wilson Witzel foi à TV, né, para todas as emissoras, e deu uma entrevista onde ele bate no peito dizendo que eu não sou ladrão, eu sou honesto, eu não cometi nenhum deslize, não sei o quê. O senhor acredita na inocência do governador Wilson Witzel, no caso do que está sendo objeto de discussão, né, que pode originar no impeachment? Olha, eu tenho convicção, tá, que o governador Wilson Witzel não tem relação nenhuma com essa lambança feita... Não tem relação direta? Direta na área da saúde. É óbvio que ele, como gestor, né, ele tem as suas responsabilidades como governador, mas se tratando desse caso específico em relação a essa lambança ocasionada da saúde, eu tenho convicção que o governador não tem relação direta com esses atos de ilegalidade, com qualquer ato de corrupção. Eu conheço o governador, antes mesmo dele ser governador, conheci o Wilson Witzel juiz, tá? E desde então ele demonstra ser uma pessoa de bastante caráter, preocupada justamente com todas essas questões legais. Eu não acredito que o governador tenha relação e é por isso que hoje eu tenho essa missão, né, aceitei a missão de ajudar o governo na questão da governabilidade. Eu acho que a pauta do impeachment é uma pauta que ultrapassa a pauta da liderança do governo, né? Eu acho que a gente hoje tem a prioridade e a condição para dar a governabilidade necessária para o governo. O impeachment é um outro assunto, mas eu acho que o tempo tem sido muito importante para que a gente termine e destrinche qualquer dúvidas em relação ao governador Wilson. Ontem mesmo o Ministério Público, né, numa ação de improbidade administrativa, né, isentou o próprio governador de ter participação nessa lambança da saúde. Mas o senhor votou a favor do impeachment? Votei a favor da investigação, da abertura. Eu acho que qualquer parlamentar, dentro da sua prerrogativa, né, a sua prerrogativa principal, que é fiscalizar, né, os atos do poder público, eu acho que nenhum parlamentar poderia fazer do contrário. Né? Aquilo não foi desprestígio algum para o governador, né? Foi um posicionamento da casa, mas a função principal do parlamentar é fiscalizar. Ao longo do processo, né, nós estamos percebendo, eu particularmente percebo, que não há uma ligação direta do governador Wilson Witzel com essa lambança. Mas a abertura se fazia necessária, era importante, inclusive, até para o próprio governador provar que não tinha nenhuma ligação com essa lambança. Muitos líderes, colegas seus, muitos deputados, têm dito agora, mais recentemente, que passaram a ouvir mais o governador, ouvir o que ele diz, o que ele fala, depois que o senhor se tornou líder do governo. E eu perguntei por quê. Acreditam a um talento seu e a sua característica de ouvir bastante, ouvindo reclamações, ouvindo posicionamento dos seus companheiros deputados. O senhor também percebe isso? Eu não considero essa opinião dos parlamentares em relação ao nosso perfil, né, porque a gente, como eu disse, transita em todas as alas ideológicas, né?
E então a gente tem uma facilidade de dialogar mais com os parlamentares. Eu estou no meu segundo mandato, né? Eu não eximo o governo de algumas culpas, tá? Eu não sou um parlamentar que fecha os olhos para as coisas erradas, e eu sou um parlamentar que eu faço críticas sim ao governo quando o governo está errado, tá? Então eu acho que todo esse meu perfil parlamentar ajudou e vem ajudando o governador, né, nessa questão da governabilidade. Agora, quanto ao governador escutar mais, eu acho que, como eu disse, eu não eximo o governo de algumas culpas. E uma dos erros do próprio governo foi esse distanciamento do parlamentar com o próprio governador, né? Houve um distanciamento muito grande, eu sempre falo isso para o governador, e o governador, nesse momento de reflexão, reconhece, inclusive, alguns erros cometidos e está tentando, obviamente, realinhar esse diálogo, mostrar realmente quem ele é. Foram criados vários estereótipos do governador na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que não são verdades, né? E o governador precisa conversar com o parlamentar, dialogar com outro parlamentar, para que o parlamentar conheça um pouco mais quem é o governador Wilson Witzel e não através do que eles ouvem dizer. Então, assim, esse tem sido o meu trabalho, mostrar mais quem é o governador Wilson Witzel, óbvio, levando as demandas dos deputados, que não são poucas, né? A gente tem muita demanda, na verdade, nós somos ali a ponta, né, dessas demandas, nós recebemos essas demandas, a gente sabe da participação dos vereadores, mas os deputados ao longo do Estado, o senhor sabe que tem uma participação grande junto da população, e essas demandas precisam ser levadas para o governo. Não só levadas, né, atendidas também. E isso tem sido uma exigência que a gente tem feito ao governo em todas as secretarias, em todos os âmbitos, para que a gente possa ter condições políticas até de defender o próprio governador nas nossas bases eleitorais. E eu tenho sentido realmente que o governador e o governo está mais sensível aos reclamos dos deputados, entendendo, né, a importância do parlamentar estadual na ajuda ao governo. O senhor concorda que nesse primeiro ano de governo ficou dando a impressão que o pessoal que estava lá no comando, né, de várias secretarias do Poder Executivo pretendiam transformar a Alerj num puxadinho do Poder Executivo, e a Alerj reagiu a isso? Se tentaram, não conseguiram, né? A Alerj tem se mostrado muito autônoma, muito independente, e aí eu quero aqui também fazer um registro da liderança do presidente da casa, o André Siciliano, que tem sido um democrata, tem sido uma pessoa muito cautelosa nesses assuntos sensíveis em relação à Assembleia Legislativa e ao governo do Estado, tá? Então é bom que a gente faça esse registro. A Assembleia hoje, ela tem reagido a tudo isso porque a gente sente a necessidade justamente desta reação. Eu não sei exatamente se seria pontualmente esta questão do puxadinho, mas existem outras nuances que fizeram com que a Alerj reagisse a tudo isso. E é um momento importante para o Estado do Rio de Janeiro, é um momento da gente realinhar as forças. Se anteriormente existia algum outro secretário ou alguma autoridade do governo que desdenhava da Assembleia Legislativa do Estado, esta reação, né, dada pela Assembleia hoje demonstra que a Assembleia ela é autônoma, independente e muito democrática, e tem sido muito cautelosa a tocar esses assuntos sensíveis do governo. E, como eu disse, o deputado André Siciliano tem sido um estadista nessa condução. Muito bem, estou conversando aqui com o deputado estadual Bruno Dauaire, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado Bruno, queria lhe perguntar, o governo, né, o Poder Executivo, nesse primeiro ano e meio de governo, ele não tem olhado muito para a região metropolitana e para a capital do Estado e deixado um pouco de lado o interior, as regiões mais distantes da capital? O senhor que é um representante lá de São João da Barra, de Campos, de toda aquela região que sofre muito pela ausência do Poder Executivo também, é verdade isso? É muito bem abordado. Esse tema é um tema que ele é objeto do meu mandato, né? Eu estou no meu segundo mandato como deputado estadual e desde o meu mandato passado eu tenho tentado encurtar essa distância entre o interior do estado, norte e noroeste fluminense, e o governo. No governo passado eu tive muita dificuldade de encurtar. Neste atual governo, né, a gente ainda precisa melhorar muito
essa interlocução, esse encurtamento da distância, mas o governador tem sido muito sensível às demandas do interior. É óbvio que a gente precisa consolidar isso mais. O governador, não sei se o senhor lembra, mas ele veio com a força política dele do interior do estado para a capital. Era no interior que ele estava bem consolidado, né? E isso faz com que o governador tenha uma sensibilidade maior a atender também às demandas do interior, né? Existe hoje uma bancada muito forte do interior do estado. Nós somos mais de 5 parlamentares e nós exigimos muitas vezes do governador e do próprio governo esse encurtamento. E como eu disse, este governo tem sido sensível às demandas do interior. É óbvio que a gente precisa, né, melhorar muito mais esse encurtamento das distâncias, mas nós temos tido o prestígio de levar muitas coisas para o interior do estado. E o exemplo agora eu quero agradecer ao secretário Figueiredo, né, ao secretário da Polícia Militar e o próprio governador Wilson Witzel, de uma luta minha desde o mandato passado, que era o retorno dos policiais militares das UPPs que moravam nas cidades do interior. Né, a gente tinha esse problema de logística desses policiais que trafegavam mais de 4 horas pelas BRs. Moram lá e trabalham aqui? Moram lá e trabalham aqui. E muitos desses estavam há 5, 6 anos nas unidades de polícia pacificadora. E foi uma luta minha desde o mandato passado, consegui, né, algumas conquistas no mandato passado como oposicionista, mas nesse mandato agora a gente conseguiu voltar mais de 350 policiais. Então hoje o interior tem esse reforço no efetivo e isso é um ponto, né, nesse atendimento da demanda, é um ponto positivo para o governo, para a segurança pública. Então a gente espera que esse encurtamento até o final do governo Wilson, a gente possa aí encurtar o máximo possível e fazer do interior e fazer essa fusão, né, essa fusão que a gente precisa do interior com a capital do estado, com a cúpula, com o governo, com esse encurtamento da distância. Deputado, o produtor rural e aquela grande bacia leiteira da região que o senhor representa, tem reclamado muito da dificuldade de escoamento da sua produção. Tem chegado essas reclamações ao senhor e qual o seu procedimento, qual a sua relação com o produtor rural e toda essa gente que alimenta a capital? Coincidência ou não, esta semana eu tratei exatamente disso. A demanda do pessoal do leite, da bacia leiteira, ali de Macuco, né? Eles têm reclamado dessa questão do escoamento, que é uma questão antiga, que precisa realmente a gente rever isso, essa questão da logística do escoamento, e não só do leite, Mauro, né? A nossa região é uma região muito rica na cana-de-açúcar, a nossa região é muito rica na produção agrícola e nós precisamos criar um mecanismo justamente para a gente baratear esse escoamento dessa produção com estradas, com um novo mecanismo logístico para que esse produtor, né, possa chegar aqui na capital ou em qualquer outro lugar competindo com os demais produtores rurais. Mas uma demanda importante da bacia leiteira é em relação à vinda de outros produtores ou de outras fábricas aqui para o estado do Rio de Janeiro. E a gente não consegue fazer uma fiscalização efetiva e a gente acaba não arrecadando e deixando de prestigiar o próprio produtor de leite aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? Tem a questão da Rio Log, é uma questão do incentivo fiscal que a gente quer discutir isso. Os produtores de leite têm reclamado bastante que, como eu disse, produtores de fora, indústrias de fora, têm vindo para cá com um preço muito mais competitivo que o nosso. A gente tem deixado de vender, deixado de arrecadar, porque a gente tem dificuldade de efetivar essa fiscalização de forma integral. Então, assim, a demanda é grande, a gente precisa olhar para a produção agrícola, para o interior do estado. Eu costumo sempre dizer que o interior forte é um estado forte, vide o exemplo de São Paulo, que investiu bastante no interior, né? E hoje a gente sente que o interior de São Paulo é um interior forte, gera mão de obra, tem a sua economia bem consolidada. E o que a gente precisa no âmbito do estado do Rio de Janeiro é levantar as vocações de cada município, e como a gente está tratando do norte e noroeste, a vocação ela também é agrícola, né? E ajudar, fomentar. Eu tenho cobrado do governador, e ele está muito sensível a isso, uma linha de crédito para que a gente possa ajudar esses produtores rurais na AG Rio. Ainda não existe uma linha de crédito nesse sentido, o governo tem tentado viabilizar. Então, assim, eu tenho uma relação muito íntima com a produção rural, né? Meu avô já foi produtor rural,
Eu tenho vários amigos produtores rurais e sei da importância que é a produção agrícola para o estado do Rio de Janeiro. Deputado, é verdade que São Paulo, por exemplo, prejudica o estado do Rio à medida que eles atravessam para aquela região ali de Resende, Itatiaia, Volta Redonda e Barra Mansa, e no sentido da região de Campos, Macaé, como é que é o nome lá? São João da Barra. São João da Barra. Né? Essa região toda tem sido, de certa forma, invadida por produtores do Espírito Santo em razão dessa guerra fiscal? Exatamente, né? O que a gente precisa é rever essas questões dos incentivos fiscais para que a gente possa equalizar isso. Não pode hoje o produtor do Rio de Janeiro ter um preço mais caro que o produtor que vem de fora, que precisa elaborar toda uma logística para poder trabalhar no estado do Rio de Janeiro. O que a gente precisa é prestigiar esse produtor daqui. E como o senhor disse, a gente tem uma dificuldade imensa nessa fiscalização, né? Então há muita evasão fiscal, há muito problema de evasão fiscal e a gente precisa ampliar essas barreiras fiscais para que essas barreiras possam fazer esse trabalho e evitar, né, que outros estados, não só São Paulo, mas Minas Gerais, entrem com seus produtos no estado do Rio de Janeiro, né, com preços menores, porque os nossos incentivos aqui, né, os ajudam nesse sentido. Não, a gente tem que aqui priorizar, né, o cidadão do estado do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente não pode impedir que outras empresas de outros estados trabalhem no estado do Rio de Janeiro, mas a gente pode criar aí um cordão de respaldo a esse produtor ou outro cidadão que queira trabalhar no estado do Rio, seja do estado do Rio, e tenha preços competitivos para poder vender e competir com os outros estados. Cordão de proteção. Exatamente. Né? Muito bem, estou conversando com o deputado Bruno Dauaire. Vou pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no próximo nós possamos falar de desenvolvimento regional, que é um assunto que eu sei que o senhor debate muito na Assembleia Legislativa. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o deputado estadual Bruno Dauaire. Deputado, o desenvolvimento regional, por exemplo, nessa sua região de Campos, né, de Macaé, vai por ali, quais outros municípios? Cambuci, São João da Barra, São Francisco, aí a gente entra para o noroeste ali também, entra Cambuci, Talcara, São Fidélis. Mas especificamente em São João da Barra tem uma verdadeira paixão sua, que é o Porto do Açu, não é isso? Exato. É a gente que tem o domicílio eleitoral lá, a história fincada política mas lá. Mas aí, o desenvolvimento está parado, está embalado, precisa ser multiplicado, como é que o senhor vê? Na verdade, a gente tem, quando a gente fala de desenvolvimento, dificilmente a gente pensa lá no interior, né? O interior é mais agricultura, né? Mas por incrível que pareça, esse é um projeto que tem dado certo no município de São João da Barra e que vai desenvolver toda a região. A gente está entre os maiores investimentos privados da América Latina. Hoje a gente tem o Porto do Açu lá, né, que tem desenvolvido a região. Né? É óbvio que tem algumas questões que precisam ser acertadas, mas a verdade é que hoje o Porto gera emprego. Né? Hoje a gente está próximo, Mauro, de conseguir ser a segunda cidade do Brasil a ter uma zona de processamento de exportação. Né? E isso é fruto do trabalho do governo do estado, que deu celeridade a todo esse processo interno dentro da Secretaria de Desenvolvimento, e hoje a gente está prestes, né, a conseguir aí essa zona de processamento de exportação, que vai ser um marco histórico, não só para o Brasil, mas também para o estado do Rio de Janeiro, e a gente tem atuado firmemente para que isso seja liberado logo. Essa outorga, que é uma outorga que vai também gerar recurso para o estado do Rio de Janeiro, mas a gente precisa dar celeridade a isso e vai ser um marco histórico, né? O Porto tem tido alguma dificuldade na interlocução com o governo federal nesse sentido? Não. Não são atrapalhadores? Não são atrapalhadores. O governo federal tem tido um papel importante também nessa interlocução. Eu converso bastante com o senador Flávio Bolsonaro, que tem, obviamente, é senador do Rio, mas sabe da necessidade do Porto do Açu, tem sido um aliado, um parceiro importante nessa luta. Né? A gente precisa agora dar celeridade para colocar esse edital
da zona de processamento e exportação na rua. Né? A gente agora está em discussão para a criação e implementação de uma refinaria de petróleo, né? A tão sonhada refinaria. A gente hoje consegue fazer exportação de minério de ferro, com minério que vem de Conceição, do Mato Dentro, com um duto que chega ao município de São João da Barra. O governo federal está numa discussão importante de uma ferrovia para que a gente possa melhorar a questão da logística do entorno do Porto do Açu. E agora uma grande obra que eu tenho certeza que o governador Wilson Witzel vai retomar e vai entregar é a ponte da integração, é a ponte que liga o município de São Francisco de Itabapoana ao município de São João da Barra. Na verdade, é uma ponte que é a segunda ponte que é feita ali. A primeira ponte não foi completa, então não terminou a obra. São vários anos e anos de agonia da população ali do interior. Esta obra agora, da segunda ponte, estava parada no Tribunal de Contas do Estado, que realizava uma auditoria para saber se o dinheiro empregado na construção da ponte era o suficiente para terminar. E agora está liberado pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu já tenho pedido muito ao governo para que possa dar celeridade ao andamento dessa obra. É uma obra que liga hoje 2 municípios e hoje a distância desses municípios é mais de 1 hora de estrada. E com essa ponte a gente vai encurtar bastante disso. Nós temos outros desafios. Essa ponte foi realizado o projeto da ponte, mas não do entorno da ponte. Então a ponte não tem acesso. Então já cobrei o vice-governador Cláudio Castro e ele também está elaborando esses projetos junto ao DR para que a gente possa entregar a ponte e as pessoas terem acesso a ela. Será um grande marco também na história da nossa região essa ponte, porque vai aproveitar para fazer uma ligação, como eu disse, com São Francisco, do Itabapoana, que faz limite com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está perto de ter o Porto Central, que vai ajudar também a geração de emprego na nossa região. Então é um momento muito próspero para a nossa região. A gente tem, embora a gente tenha um problema grave de caixa e de receita por causa da redução dos royalties de petróleo, mas a saída hoje para a nossa região é o Porto do Açu, e eu tenho trabalhado firmemente. Óbvio, como eu sempre digo, eu critiquei muito a implementação na época do Porto do Açu em virtude das desapropriações essas que foram feitas de maneira ilegal. Eu critiquei bastante, continuo criticando, acho que é uma questão que não só o Porto, mas o próprio governo precisa ajudar a resolver. Existem produtores rurais que foram desapropriados das suas terras e até hoje não receberam a indenização. São produtores que vivem... Não houve compensação. Não houve compensação, então são produtores que vivem e viveram, né? E você sabe que a agricultura ela é historicamente hereditária. Você vai passando do avô para o filho, para o neto, né? E esses produtores só sabem fazer isso. Não adianta lá dar 10 milhões de reais para o produtor, né? Que ele vai continuar produzindo o seu alimento. Mas a verdade é que hoje existem produtores que sequer tiveram as suas terras indenizadas. É uma luta por justiça social nossa, mas sem deixar de fazer esse elogio ao Porto do Açu, né, que é fundamental hoje para o crescimento da nossa região. Então, quando eu digo que, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala muito aqui da capital do estado, mas hoje o interior ele é protagonista no desenvolvimento econômico do estado e pode fazer a história aí do Brasil e do mundo com esse investimento privado do Porto do Açu. Então é correto afirmar que esse modelo adotado lá do Porto do Açu pode ser um exemplo do Brasil todo, tirando essas questões que estão sendo corrigidas, corrige aqui, corrige ali, mas ele é um modelo de sucesso. Exatamente. O Porto do Açu hoje... É dinheiro quanto público? Isso, é dinheiro privado. Totalmente privado, né? O público ajudou nas desapropriações, né? O poder público tem ajudado na celeridade da liberação desse edital da ZPE, mas o investimento é puramente privado, né? E a gente espera agora, com essa refinaria de petróleo, gerar muitos empregos, né? Muitos empregos. Hoje a região é uma região que, graças a Deus, embora toda a dificuldade financeira, tem sido uma região pujante na geração de emprego. A gente precisa de um olhar especial para essa vocação que começa a surgir na nossa região, até para a gente preparar esse jovem que hoje está desempregado, esse jovem que está querendo ter acesso ao mercado de trabalho, para que ele possa ser capacitado de acordo com a realidade da sua região. Isso hoje ainda não existe, essa capacitação profissional? Na verdade existe, mas ainda é muito tímida, né? Ela é muito tímida. A gente ainda tem muitos profissionais que vêm de outros estados
para poderem trabalhar aqui no Porto do Açu. E a gente quer quebrar um pouco essa lógica, prestigiando, obviamente, o morador de São João da Barra, o morador de São Francisco, o morador de Campos e o morador do estado do Rio de Janeiro. É mais na área tecnológica, é isso? É na área de offshore, na área de tecnologia, na área portuária, né? Cada porto aqui no estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu, ele foi criado com uma intenção, em virtude das dificuldades, agora ele é um porto mais offshore, né? Então a gente precisa capacitar esse profissional para que ele possa ser absorvido pelo mercado de trabalho. Não adianta, né, de tudo que eu falei aqui, do porto ser uma ilha isolada numa cidade e a gente não ter a justiça social, não ter o apoio do empreendimento privado para que a gente possa ajudar a organizar a cidade. Eles têm um papel fundamental nisso, embora sejam ente privado, mas hoje possuem um papel fundamental no desenvolvimento regional e ajuda aos municípios. Ainda mais tendo que importar mão de obra, né? Exatamente. Não tem sentido isso. E hoje são vários navios que atracam, geram receita de ISS para o município. Se está sendo bem gerido ou não é uma outra questão. Eu tenho minhas severas críticas à gestão do município de São João da Barra, à gestão pública da prefeitura. Acho que o município de São João da Barra hoje, ele é um município que tem a maior renda per capita do estado, inclusive ganhando Maricá, né? Então é um município que deveria estar sendo administrado de outra maneira. Mas isso fica para um outro bate-papo. O que a gente quer tratar aqui é dessa agonia do cidadão fluminense que vê essa crise grave, mas a gente tem trabalhado firme para ajudar esse estado do Rio de Janeiro a se reerguer, seja na crise fiscal, seja na crise financeira, seja na crise social ou sanitária. Esse é o papel da Assembleia e eu estou muito confiante que o governo do estado, através do governador Wilson Witzel, do vice Cláudio Castro, dos secretários, né, inclusive, e eu já incluo nesse balaio todo o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, porque o que a gente precisa hoje no estado do Rio de Janeiro é de menos briga e mais união. E eu tenho pregado isso dentro do governo, quando posso também prego isso aos companheiros que estão lá em Brasília, porque a gente precisa hoje de uma união de forças. O estado do Rio de Janeiro tem um presidente, tem um senador que é filho do presidente, que tem uma liderança muito grande. A gente tem um governador de estado eleito com mais de 4 milhões e meio de votos. Então, assim, a gente precisa unir essas forças para que a gente possa tornar o estado do Rio de Janeiro o principal estado desse Brasil e nós temos condições disso. Eu percebo o governador Wilson Witzel menos beligerante em relação ao presidente da República. O senhor concorda? Eu tenho total convicção e eu tenho, inclusive, conversado muito com o governador Wilson Witzel. Eu acredito que ele tenha sido muito mal orientado, né, anteriormente a esse embate. Eu não sou do embate, sou da construção, né, mas eu acho que ele já compreendeu, né, a necessidade de ser uma pessoa com mais diálogo com a presidência. Ele nunca se furtou a isso. Eu acho que tiveram alguns contratempos políticos e fáceis de resolver. Não acredito que seja difíceis de resolver, porque o que está acima disso tudo é o espírito estadista e republicano de quem está à frente do governo do estado e da presidência. E isso eu não tenho dúvida. Todos têm seus erros, a gente não vai achar nenhum presidente, nenhum governador, nenhum deputado perfeito, né? Nós somos de carne e osso, erramos, mas eu tenho certeza das intenções. A intenção do presidente Jair Bolsonaro, a intenção do senador Flávio Bolsonaro, a intenção do governador Wilson Witzel e a intenção da Alerj é promover, obviamente, um momento de paz para o estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa se desenvolver. A guerra hoje está fora de cogitação e eu tenho sido um instrumento lá dentro do próprio governo para que a gente possa distensionar qualquer tensão que ainda tenha. Falar um pouco de Campos, o senhor tem amizade pessoal com o deputado federal Vladimir Garotinho, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Campos. Você acha que Campos, num possível governo Vladimir, pode melhorar? Eu tenho certeza. Campos hoje sofre demais, né? Campos hoje, a prefeitura não consegue arcar com os salários dos seus contratados, né? São mais de 5 meses de salário atrasado dos RPAs. Campos hoje vive um momento de crise grave na saúde. A cidade, infelizmente, vive um momento muito, muito triste, né? Há uma descrença grande na classe política em virtude da atual administração, que chegou com muita esperança no poder, mas eu tenho convicção que a experiência do Vladimir na Câmara Federal e ter acompanhado a sua mãe quando prefeita, que realizou muito pela cidade de Campos, eu tenho certeza que o Vladimir está preparado
quando tiver a hora de ser para assumir aquela prefeitura, de retomar o desenvolvimento da cidade, voltar às grandes obras, né, voltar a ter o investimento necessário e real para que a gente possa combater essa grave crise na saúde. Não é uma missão fácil, eu tenho conversado bastante com o deputado federal Vladimir, o deputado foi meu chefe de gabinete na Assembleia, foi uma figura importantíssima na minha primeira e na minha segunda eleição, tenho uma relação pessoal com ele, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a questão orçamentária do município, né? A gente não quer assumir como assumiu o atual prefeito, sem saber da realidade e acabando vendendo soluções que não eram possíveis, e é por isso hoje o grande desgaste. O que a gente quer fazer de Campos não vender sonhos, mas trazer Campos de volta para o centro do estado do Rio de Janeiro como as principais cidades desse estado. Que hoje, infelizmente, pela atual gestão, Campos tem se deslocado lá da frente do ranking para trás. E não é isso que nós queremos. É triste ver isso, né? É muito triste para nós da classe política que estamos nesse enfrentamento aí de 4 em 4 anos. Quando um gestor ele acaba errando bastante, acaba não atingindo as expectativas do cidadão, é a classe política que sofre, né? E a gente tem inclusive sofrido bastante, agoniado na cidade de Campos, porque nós temos aí soluções palpáveis para essa cidade a partir do ano que vem. Não, o senhor não concorda que políticos, candidatos, eles precisam primeiro conhecer, ter certeza do que vai falar e mais ainda do que vai prometer? A gente percebe um timaço de gente que promete aquilo que não vai entregar. Às vezes eu acho que ele já sabe que não vai entregar, mas mesmo assim promete. A população tem que estar mais alerta na hora de escolher o candidato? Essa não pode ser a máxima da nova geração, né? Essa nova geração da política, ela não cresceu com esta cultura, né? A geração da nova política cresceu com outro tipo de cultura e nós não podemos admitir que isso ocorra, né? Nós não podemos admitir que isso ocorra. A nova geração de políticos tem um papel, né, fundamental nessa reposição da classe política no cenário político brasileiro. Combinando com o eleitor, né? Combinando com o eleitor. Agora, se anteriormente existiam políticos que tinham essa facilidade de prometer e não entregar, hoje com a democratização da comunicação através das redes sociais, né, dos programas independentes, como é o programa Fala Baixada, isso tem se tornado cada vez mais difícil, né? Porque se antes a gente tinha uma dificuldade de levar essa promessa não cumprida ao cidadão, muitas vezes ficavam com um núcleo pequeno, que sabia que aquilo foi prometido e não foi entregue. Hoje, né, hoje as notícias se espalham com mais facilidade, a democratização da comunicação ela é importante por causa disso. Então, aquele político que está acostumado a prometer e não entregar, ele tem sido desmascarado. O que antes demorava algum tempo, né, hoje é mais rápido. Então, eu não aconselho, né, aqueles que estão acostumados com essa máxima de prometer e não entregar, que mudem. Eu tenho dito que a nova geração, como eu disse aqui, não pode aceitar de maneira alguma que isso seja cultura. Deputado, eu quero, já estamos no final do nosso programa, infelizmente, deixar primeiro um convite permanente para a sua volta aqui no nosso Fala Baixada e, nesse momento, colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande, Mauro. Eu sou telespectador do programa, admirador do seu trabalho, né, desse trabalho independente, desse trabalho que ajuda a população do estado do Rio de Janeiro, né? Embora o nome seja Fala Baixada, mas nós temos a Baixada Campista lá em Campos também, então a gente sabe que esse programa tem uma grande audiência. Eu quero colocar o meu mandato à disposição, né? Eu tenho 35 anos de idade, estou no meu segundo mandato, ainda tenho muito que aprender, né? Ainda tenho muito que ser orientado. Eu estou lá na Assembleia Legislativa do Estado, na missão de dar governabilidade ao governo, para que a gente possa destravar pautas importantes como a gente tem destravado. Mas eu quero colocar o meu mandato à disposição do povo fluminense, do povo do estado do Rio de Janeiro. Embora a gente tenha a nossa base eleitoral fincada lá no interior do estado, por causa da história da minha família, hoje a gente desenvolve um trabalho importantíssimo em municípios, inclusive da Baixada Fluminense, município daqui da capital. Então hoje a gente está bem espalhado, conseguindo atender essas demandas desses cidadãos do estado do Rio de Janeiro. No mais, novamente agradecer ao senhor e a toda a sua equipe o carinho que eu fui recebido aqui hoje e me colocar à disposição para estar sentado nessa cadeira e a favor do povo do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Bruno Dauaire. O Fala Baixada é assim,
compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.